Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre humanas, um projeto da UERN-TV em parceria com a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN. No Sobre Humanas você conhece um pouco mais do que está sendo pesquisado pelos alunos do mestrado em Ciências Sociais e Humanas, pesquisas muito interessantes que estão sendo desenvolvidas aqui na universidade. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre Lampião, esse personagem que já virou lenda, posicionamentos, uns consideram vilão, outros consideram santo, alguma coisa assim. Então a gente vai falar um pouco com a historiadora, professora e mestra em Ciências Sociais e Humanas, Beth Amorim. Olá, Beth, tudo bem? Olá, tudo bem. Você fez, no seu mestrado, você trabalhou com essa temática. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa pesquisa. A nossa pesquisa, ela se deu pelo interesse de tentar ver como é que a cinematografia brasileira, ela vai construir uma imagem sobre o cangaceiro, né? Porque a gente sabe que o cinema é representação. E quando ele trabalha com temáticas históricas, com personagens históricos, ele também constrói uma representação sobre esses personagens, sobre o fato histórico retratado. Então, na nossa pesquisa, a gente trabalha também com Lampião, mas não só Lampião, mas o cangaceiro em si. Não é só a figura central de Lampião. Embora que os filmes, que a gente analisa, a figura de Lampião ela esteja bem presente na maioria deles. Então vocês se debruçaram sobre que imagem é construída desse cangaceiro no cinema brasileiro, é isso? Exatamente. Então a gente queria entender se o cinema contribuiu para formar uma imagem mitificada desse cangaceiro. Então a gente sabe que o cangaço ele é permeado de muitas lendas, muitos mitos e tudo mais, e a gente queria entender se o cinema contribuiu para essa formação dessa opinião sobre o cangaço e sobre o cangaceiro. E como se dá essa construção desse mito, do cangaceiro enquanto mito? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse mito, Então, a gente vai analisar alguns filmes, e tentar buscar essa representação mítica, do filme. Então, o mito, ele é aquele sentido, aquela construção onde as lendas, as características sobrenaturais, elas se sobrepõem àquele personagem, Então, a gente sabe que Lampião foi um personagem histórico, ele realmente existiu, só que no cinema, como é que ele aparece? O cangaceiro, será que ele traz essa coisa mitificada? Então, em alguns filmes, como Lampião, o Rei do Cangaço, que foi o primeiro filme que a gente analisou, a gente vai encontrar muitas características míticas, naquele personagem mostrado no filme. Então, é um personagem que se aproxima do sobrenatural, onde ele escapa da morte e ele meio que reaparece no filme, Então, toda aquela construção voltada para essa representação mítica daquele cangaceiro, Então, a gente vai analisar, por exemplo, nos filmes de Glauber Rocha, que já seguem uma linhagem mais realista, e embora seja essa linhagem realista, ele também acaba colocando um certo misticismo, uma certa tonalidade mística naqueles personagens do cangaço. E também no outro filme, que foram 4 ao todo, que foi o filme sobre o cangaço, realizado pelos Trapalhões, que foi o Cangaceiro Trapalhão, justamente também por ter outra linguagem, ter outro público, a gente encontra também essas características míticas, colocadas naqueles personagens. Então foram 4, 2 de Glauber Rocha. Isso. O primeiro foi Lampião, Rei do Cangaço, que é um filme de 1962, produzido por Carlos Coimbra. Esse cineasta, ele é conhecido como o cineasta que mais produziu filmes sobre o cangaço, porque além desse ele vai fazer mais outros, todos usando a temática, e é importante lembrar que essa temática do cangaço, ela foi muito utilizada porque ela tem um grande apelo, para o espectador, chama muita atenção. Então eram geralmente filmes produzidos realmente para isso, para chamar atenção, para gerar público. Então a gente entende que gerando público, cada vez mais pessoas assistem aquele filme, e aí
aquilo às vezes vira um grande sucesso e que imagem aquele filme vai colocar, né, na cabeça daquelas pessoas que assistem, dos espectadores. Uhum. E no caso do Cangaceiro Trapalhão, qual é o viés que vocês decidiram seguir? O que vocês identificaram? Qual a diferença? Então, apesar de ser um filme voltado para o público infanto-juvenil, né? E foi um filme de grande sucesso, né? Grande sucesso. Acredito que muitas pessoas assistiram. E quando a pessoa assiste aquele filme, a gente cria uma imagem do cangaceiro a partir daquele filme. Amarelo. Canário, a suas ordens, meu capitão. Já que foi Voimissé que trouxe a caixa, Voimissé vai dizer como é que nós abre ela. Ué, atira, meu capitão. Atiro. Pois atire. Novinha, né? A dela? E a gente tentou entender que imagem foi criada a partir daquele filme, para crianças, para adolescentes, se existia alguma relação com a história, se eles tiveram essa preocupação, né? Então a gente descobriu que aquele filme, ele foi um pouco baseado numa minissérie, né, que foi veiculada na TV Globo, até usando os mesmos personagens, e a gente percebe que os Trapalhões utilizaram muito essa questão do misticismo, da religiosidade também, ligado ao cangaço, né? Então acaba construindo e endossando essa ideia do cangaceiro enquanto aquele ser especial, aquele ser que se diferencia, né? do ser comum. Então aquele ser que tem o corpo fechado, que escapa de várias emboscadas, e tudo isso vai sendo mostrado no filme. Deus te abençoe, minha filha. O que foi que aconteceu por lá, homem? Deu tudo errado. Zé Bezerra me preparou uma emboscada. Deus seja louvado. Sempre seja louvado minha mãe Maria Santíssima. É um cabra muito safado. Mas tu tá vivo, homem. Graças a Deus, aos poderes de Padre Cícero e a ajuda do cabra. Qual o principal elemento que você e o seu orientador, o professor Lemuel Rodrigues, né? Isso, foi o professor Lemuel. Qual o principal elemento que vocês identificaram nessa construção da imagem do cangaceiro enquanto mito? Né? Em vários elementos, qual que você destacaria como existe um principal que contribui com essa construção, a construção dessa imagem? Sim, os filmes geralmente mostram esse cangaceiro ligado à questão da violência, né? Mas que sempre eles recorrem à religiosidade, né? Ao sobrenatural, seja para fazer uma prece para que não sejam pegos, seja para fechar o corpo, se aliando a tipo alguma coisa mística, né? Invocando santos. Então eles tinham, na verdade, historicamente falando agora, eles tinham realmente essa aproximação. Existem até alguns trabalhos que falam sobre isso, né? Mas que no nosso trabalho a gente conseguiu identificar essa linha, né? Que esse cangaceiro, ele geralmente era ligado à religião, a essa questão mística, né? Que ele ultrapassava barreiras que pessoas comuns talvez não ultrapassassem. Então era como se eles tivessem um certo tipo de proteção nesse sentido, né? E é um personagem que está sempre naquela linha entre o bem e o mal, né? Isso. A violência, o cangaceiro violento, mas ao mesmo tempo é aquele que se humilha diante de um santo, de uma santa, para pedir proteção. Isso, exatamente. Né? A gente vê isso muito nos filmes de Glauber Rocha, né? A gente sabe que Glauber Rocha foi um ícone do cinema novo. E o cinema novo, ele vai receber influências do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague, que é francesa. E esses movimentos da cinematografia, eles tentam buscar na realidade social, né, algo que aproxima o espectador daquela realidade vivida. Então, Glauber Rocha, ele vai usar a metáfora do cangaço, né, alguns arquétipos do cangaço, para mostrar, na verdade, a realidade que era vivida na época, da década de 60. Então, aquela época de regime, né, ditatorial. Então, ele vai mostrar como o povo reage àquela opressão. Então, ele usa a figura do cangaceiro para tentar
mostrar e para causar essa revolta que existia no povo, né? Naquele sofrimento, na miséria e tudo mais. Então é uma coisa muito alegórica. Então quando você vai ver, você fica meio perdido assim, o que é aquele... Mas quando você começa a estudar e começa a analisar, você vê a crítica social naquele filme. Então o cangaço, os cangaceiros que ele utiliza nos 2 filmes, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que são produzidos em anos diferentes, mas que é quase como uma continuação, né, assim, da temática. Então ele vai mostrar nesses 2 filmes uma crítica muito forte, né, à sociedade. E mesmo dentro dessa crítica a gente ainda encontra elementos místicos ligados aos cangaceiros, né, que ele fala muito sobre a religião, então o messianismo, tudo isso aparece muito forte nos filmes de Glauber. Estou cumprindo minha promessa, Padrinho Cício! Não deixe o pobre morrer de fome! Enquanto historiadora, eu queria saber, a Beth Amorim, historiadora, o que foi o cangaço? Como é que você enxerga o cangaço? O que foi para você? Falar sobre o cangaço às vezes é um pouco complicado, né? Porque o cangaço ele remete a muitos debates calorosos, né, entre pesquisadores, estudiosos, historiadores. E o cangaço, para mim, foi uma manifestação da sociedade, de uma parte da sociedade, né? Então, ele pode ser ligado à violência, tanto de quem praticava o cangaço com a violência de quem estava no poder, né? Então, seria um embate de opiniões, um embate de ideias. E aquele movimento do cangaço, ele se constituiu como uma forma de manifestação também, né? É ligado ao banditismo, é ligado à violência, à forma de transgressão, vamos dizer assim, mas também reflete um pouco do que a sociedade vivia naquele período, né? Da década de 20, 30, aquele movimento de formação do caráter nacional brasileiro. E hoje, já que você trabalhou com cinema, você acha que esse tema ele perdeu espaço, ele ainda continua vivo no cinema? A gente viu recentemente, Alceu Valença lançou um filme, né, A Luneta do Tempo. Você acha que é um fato isolado ou ainda continua sendo uma temática que tem gerado interesse por parte de quem produz cinema no Brasil? Olha, é um tema que eu acredito que vai demorar muito para cair no ostracismo, porque é um tema que mexe com a imaginação de muitas pessoas, né? Então, eu não acho que seja isolado. Existe, sim, ainda um interesse muito grande, não só do cinema em si, mas também dos próprios historiadores, né? Apesar de ser um tema assim, muito debatido, muito recorrente, mas existem muitas lacunas ainda que não foram exploradas nesse tema, principalmente quando a gente une o cinema e a história, né? Nesse sentido, quando a gente tenta unir as 3 vertentes: o cinema, a história, o mito, a construção desses personagens no cinema. Certo. Então é isso, pessoal. Agradecer a Beth Amorim, professora aqui da UERN, historiadora e mestra em Ciências Sociais e Humanas. Obrigado, Beth. Eu que agradeço, né? Sim, fico feliz pelo convite e vamos, né, para frente. Pois é. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados, continuem acompanhando o nosso programa sobre humanas, certo? Você pode acompanhar pela TV, na UERN TV, e também pode acompanhar pelo nosso endereço, nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV, certo? Então, se você está acompanhando aqui pelo YouTube, dá uma curtida, compartilha esse vídeo, compartilha a produção da UERN TV. Se você está assistindo na televisão, então vai para o YouTube para compartilhar também, certo? Então, é isso. Quem quiser também saber um pouco mais sobre essa pesquisa e outras pesquisas realizadas pelo pessoal do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da UERN, é só acessar esse endereço, o site do Programa de Pós-Graduação, certo? E você vai conhecer um pouco do que está sendo produzido aqui na universidade, ok? Um abraço e até mais.